Irmãos, hoje nós vamos falar da morte e ressurreição de Jesus. Né? Tem muito tempo que eu estou prometendo que nós vamos falar desse tema, né? Porque na Bíblia é uma aparente contradição quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou. Então, hoje nós vamos falar disso e de outras coisas também. Mas o foco aqui é mostrar que a Bíblia, irmãos, ela não erra, tá? Que a Bíblia é inerrante e o que está escrito, ainda que tenha uma aparente contradição, é nós que não estamos aprofundando nas escrituras, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar nós vamos mostrar para os irmãos, né, a diferença de ler a Bíblia, né, a diferença de estudar a Bíblia e a diferença de como a Bíblia ensina, examinar as escrituras, né? Que muitas pessoas dizem assim, nós não devemos estudar a Bíblia, né, nós temos que examinar as escrituras. E só que examinar as escrituras é estudar profundamente, tá, irmãos? Então, a pessoa que não estuda a Bíblia não tem como ela examinar as Escrituras, tá? Porque para examinar você precisa de um conhecimento superior, de um conhecimento, de um estudo aprofundado, e só assim você consegue examinar. Nós vemos um exemplo, né? Quando nós vamos ao médico fazer um exame, o médico, se ele não tiver todos os seus diplomas, todos os seus mestrados e doutorados, ele não consegue fazer um exame correto, né? Um diagnóstico, ele não consegue. Então, para nos examinar, antes ele tem que ter estudado muito, tá, irmãos? Então, quando a Bíblia diz examinar as Escrituras, né? Jesus falou para os fariseus, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, né? E desse verso aí que nós tiramos, que não devemos estudar e sim examinar. Só que examinar, irmãos, para examinar a Bíblia tem que ter muito estudo, tá? Então, hoje nós vamos ver a diferença de ler as Escrituras, estudar as Escrituras e examinar as Escrituras, tá? É um processo. Primeiro nós lemos, temos o conhecimento, tá? Depois nós fazemos um estudo sobre isso e começamos a buscar, né, entender tudo que a Bíblia está dizendo, conhecimento histórico, né, conhecimentos específicos de festas, de tudo que a Bíblia diz de doutrinas, e só assim depois, irmãos, nós conseguimos examinar as Escrituras, tá? Depois de ter todo esse conhecimento, esse entendimento. Vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Se meu áudio estiver ficando baixo aí para os irmãos fala, porque hoje eu estou ruim da garganta, tá? Morte e ressurreição de Jesus. Tá? Hoje nós vamos falar disso. Muitas pessoas não entendem isso, né, irmãos? E pode ser que sejam questionados algum dia sobre isso, né? Sobre essa aparente contradição. Então é bom ter esse entendimento, tá? Então Jesus ele disse assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Passei aqui sem querer.
Falou demais aqui, irmãos. Então, Jesus, ele disse, né, que é necessário, né, que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja morto. E no terceiro dia ressuscite. Então, Jesus fala que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mateus 12, ele fala assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, lá Jesus disse que vai ressuscitar ao terceiro dia. Né? Mas aqui ele diz assim que ele vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, enterrado, morto. Tá, irmãos? Então, 3 dias e 3 noites. Lembrando que lá em Israel, o dia ele vira 6 horas da tarde, tá, irmãos? Então, o dia começa como noite. De 6 horas da tarde até 6 horas da manhã é a noite. Aí, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde é o dia, tá? Lá em Israel. Então, quando nós vemos Deus na criação, no Gênesis, ele dizendo assim, e foi tarde de manhã o dia primeiro, é isso que Deus está dizendo, tá, irmãos? Que o dia, Deus contava o dia assim também, começava às 6 horas, ia à noite, depois vinha 12 horas de dia, 12 horas de noite, 12 horas de dia. Então, ele sempre diz, foi tarde de manhã. Se ele tivesse dizendo simplesmente o dia, né? Então, seria manhã e tarde, porque amanhã vem primeiro que a tarde, como nós conhecemos, tá, irmãos? Mas quando eles dizem tarde ali, é à noite, tá? Então, foi tarde e manhã o primeiro dia, 12 horas de noite e 12 horas de dia. Tá? Então, Jesus, ele diz assim, vai ficar 3 dias e 3 noites, né, enterrado no coração da terra. Então, dá uma impressão aqui nesse texto que Jesus vai ficar 72 horas enterrado, morto, tá, irmãos? 3 dias, 3 noites, né? A noite tem 12 horas, o dia tem 12 horas, dá 72 horas, tá? 3 dias completos de 24 horas. Aí lá em João está escrito assim, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, né? Lembrando aqui que isso, aqui nós estamos fazendo só a leitura, tá, irmãos? É uma pessoa simplesmente que vai ler as escrituras e vai interpretar somente com a leitura, somente com esse conhecimento. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, então era a preparação para o sábado, tá, irmãos? Porque era a preparação para o sábado. Pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, para que os corpos, né, de Jesus e dos outros dois não ficassem ali no sábado, porque no sábado eles não podiam fazer nada, né? Então, foi dito para quebrar as pernas deles, para que eles morressem rápido, né? Para que quando chegasse o sábado, e lembrando que o sábado na sexta, às 6 horas já começa o sábado, né? Então, já era de tarde, estava quase chegando 6 horas, e eles rogaram, né, para que Pilato quebrasse as pernas e para que eles morressem rápido, né, os crucificados, e fossem tirados da cruz antes de que chegasse o sábado, que era o sábado da Páscoa, tá, irmãos? Era grande aquele sábado. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, no findar do sábado, ao primeiro dia da semana, é domingo, né? Isso aqui fica claro. É claro que é o domingo, tá? Então, irmãos, tem outros textos que falam que Jesus, nós vamos ler também, tá, irmãos? Fala assim que Jesus foi morto um dia antes do sábado, tá? Tem vários textos que dizem isso. Então, numa leitura rasa, né, das Escrituras, dá a entender que ele foi morto na sexta, então se o sábado estava chegando, né? E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, quando as mulheres foram lá
embalsamá-lo, ele já tinha ressuscitado, tá? E primeiro dia da semana é domingo. Então, qual que é a lógica, né, dessa leitura? Jesus morreu na sexta à tarde, né? Lá para as 3, 4 horas da tarde. E porque estava chegando o sábado, onde os judeus não trabalham, então na virada de 6 horas da tarde já muda o dia. Então eles quebraram as pernas, né? Jesus já estava morto. Quebraram as pernas dos outros 2 ladrões, para que eles morressem antes de virar o dia, tá? Então Jesus morre na sexta tarde, né? Fica o sábado todo morto e no domingo à noite ele ressuscita, né? Quando as mulheres chegam lá no comecinho do dia, ele já não está mais no sepulcro. A pedra já foi removida e Jesus não está lá. Então, irmãos, se nós vamos fazer as contas aqui, vamos considerar, muitos fazem a conta assim, tá? Na sexta, como ele morreu lá para as 4 horas, então eles dizem assim que já conta um dia, né? Ele morreu no dia da sexta. Então já conta um dia. Então vamos contar um dia, apesar que ele disse que ia ficar sepultado 3 dias e 3 noites, né? E ele foi sepultado praticamente na viração do dia aqui. Então, nós vamos contar um dia. Então, nós temos aqui um dia, aí no sábado, uma noite, 2 dias, e no domingo, 2 noites, tá, irmãos? E aqui ele ressuscita, a ressurreição. Então, irmãos, se nós formos contar, né? Jesus morre na sexta, fica um dia, 2 dias e 2 noites morto, né? Sepultado. Se for contar de verdade mesmo, ele fica um dia e 2 noites, né? Não, aliás, 2 noites aqui, ó. Uma noite, um dia, 2 noites. Então não dá 3 dias, irmãos. Não dá 3 dias. Não dá nem 2 dias aqui, ó. De um dia para outro dia, um dia. Não chega nem no outro dia. Então, quando nós contamos assim, se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, Jesus ficou um dia e meio somente, né, sepultado. E ele disse, né, que ia ressuscitar no terceiro dia. E ele disse assim que ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, sepultado. Tá, irmãos? Então, na primeira leitura, quando nós apenas lemos as Escrituras, né, parece que Jesus mentiu, tá? Então, Jesus disse uma coisa e, na verdade, não aconteceu. Agora nós vamos falar da Páscoa. Para entender o que nós vamos falar hoje, né, é importante entender as festas. Nós já fizemos um estudo sobre as festas, tá, irmãos? Está no vídeo Tempos Determinados. Então, os irmãos que não viram ainda e tiverem interesse, pode procurar lá no canal Tempos Determinados, tá? E lá nós fazemos um estudo das festas. Então, nós só vamos poder entender e discernir isso aqui agora porque nós já fizemos estudos. E nós conhecemos as festas, tá, irmãos? Então, primeiro nós lemos, nós estudamos e agora nós conseguimos examinar, tá? Porque nós temos toda a informação. Então, o que acontecia na Páscoa? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Notem bem essa frase aqui, irmãos, que João escreve, ó, Páscoa dos judeus, tá? Páscoa dos judeus. Aí Jesus ele diz assim: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus está falando assim: olha, na Páscoa eu vou ser crucificado.
né? E nós, que já fizemos o estudo das festas, nós sabemos que Jesus, que aquele cordeiro pascual que foi morto lá no Egito, né, que ele representava Cristo, ele representava o Filho de Deus. E aquele cordeiro ele foi morto no dia 14 do mês de Nissan, e Deus falou assim, todo dia 14 do mês de Nissan, vocês vão matar um cordeiro, né, inocente, puro, simbolizando, lembrando de quando eu tirei vocês do Egito, lembrando da obra que eu fiz no Egito, de como eu resgatei vocês e libertei vocês da escravidão do pecado. Só que aquele cordeiro pascual, ele representava Cristo. E um dia, né, eles faziam por memória de que eles foram libertos da escravidão do Egito, mas um dia viria o Cordeiro de Deus, né? João vê Jesus andando e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele vem como esse Cordeiro pascual. Paulo fala, Jesus é o nosso Cordeiro pascual. E a morte de Jesus, né, que é o Cordeiro de Deus, ela nos libertou da escravidão do pecado. Então, lá no Egito, aquele Cordeiro libertou o povo de Israel, o povo de Deus, da escravidão do Egito, né? Mas Jesus, ele liberta nós da escravidão do pecado, tá, irmãos? Então, aquele Cordeiro, né, ele era uma sombra de Cristo. Então, Cristo, ele fazia todo sentido ele vir e morrer exatamente no dia da Páscoa, tá? E como que funcionava isso? Lá na Páscoa foi estabelecido, ó, no dia 14 de Nissan, vocês vão pegar um cordeiro, né? E cordeiro puro, e à tarde, né, das 3 às 4 horas da tarde, vocês vão matar esse cordeiro. E vocês vão entrar o dia 15, né, do dia 14 para o dia 15, então, ali por volta das 6 horas, eles iam começar a comer esse cordeiro. E eles iam entrar o dia 15 comendo esse cordeiro da Páscoa. Então, o cordeiro ele tinha que ser morto no dia 14, tá, irmãos? À tarde, antes de virar o dia. E eles tinham que virar o dia comendo, tá? Então, eles entravam no dia 15 comendo a Páscoa. E isso foi feito lá no Egito, né, irmãos? E o sangue desse cordeiro foi passado nas portas, né? E salvou os primogênitos da morte, que ia passar no Egito. Então, o sangue daquele cordeiro salvou os primogênitos, né? E o sangue de Cristo, ele também salvou os primogênitos. Né? A Bíblia diz assim que nós somos a igreja dos primogênitos, que tem o nome escrito nos céus. Tá, irmãos? Mas isso é outro estudo, tem que aprofundar bastante. Mas o sentido é que aquele cordeiro representava Cristo. Tá, irmãos? Então, Cristo veio para morrer exatamente nesse dia, no dia 14 do mês de Nissan, que depois foi estabelecido seria o primeiro mês, e na mesma hora, né, de 3 a 4 horas da tarde, era a hora que se matava o cordeiro. Então, Cristo ele vem e morre exatamente essa hora, de 3 a 4 horas da tarde, né, ele entrega o seu espírito. Então, Jesus ele sabia disso, tá? Jesus ele conhecia a Escritura, ele conhecia esses tempos determinados. Então, ele veio para morrer exatamente no dia da Páscoa, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele disse aqui, ó, né, vai chegar a Páscoa daqui 2 dias, né, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Em João 19 fala assim, e era para a seve pascal, para a seve preparação, tá, irmãos? Então, era a preparação da Páscoa, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Né? Aqui é Pilatos apresentando Jesus para os judeus. A parasceve pascual, irmãos, era quando se matava o cordeiro, tá? Então, é o dia 14, preparação da Páscoa. Geralmente, algumas pessoas interpretam que a Páscoa mesmo é no dia 15, né? Mas a morte do cordeiro é no dia 14, tá, irmãos? Então, eles entram no dia 15 comendo esse cordeiro. Mas a preparação da Páscoa, que é o dia 14, é quando o cordeiro é morto. Então, era a preparação da Páscoa, ou seja, já era o dia 14 de Nissan, né? A hora sexta, e disse
aos judeus, Pilatos aos judeus, esse aqui é o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, nesse texto, nós vemos que Jesus, ele foi crucificado no dia da preparação da Páscoa, no dia em que o cordeiro era morto, tá, irmãos? E ele morre exatamente das 3 às 4 horas da tarde, que era quando se matava o cordeiro. João 18 diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles aqui são sacerdotes, tá, irmãos? Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, era o dia da preparação da Páscoa, né? Os sacerdotes não poderiam entrar nesse lugar onde eles castigavam as pessoas, senão eles estariam contaminados e eles não poderiam comer a Páscoa, né? Naquela tarde, na virada do dia, eles não poderiam comer a Páscoa. Então, eles entregaram Jesus lá e Jesus foi chicoteado nesse lugar e os sacerdotes, eles não entraram, né? Porque naquele dia, a Páscoa ia ser preparada, né? E na virada das 6 horas ali do dia 14 para o dia 15, é quando eles comiam a Páscoa. Tá, irmãos? Então, eles não entram para poder comer a Páscoa. Então, o texto está dizendo também que Jesus, nesse dia da preparação da Páscoa, no dia 14, quando era morto o cordeiro, Jesus, de manhã cedo, está sendo já chicoteado. E à tarde ele vai morrer. Aí vem a contradição, tá, irmãos? Então, Jesus foi morto no dia 14 de Nissan, tá? No dia da preparação da Páscoa. Do dia 14 para o dia 15, às 6 horas da tarde, virava o dia e eles comiam a Páscoa. Então, a Páscoa era comida ali por volta das 6 horas, né? Do dia 14 para o dia 15, tá, irmãos? Então, qual que é a contradição? Lá em Marcos vai dizer assim, ó, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro, né, então aqui é o dia 14, quando o cordeiro era sacrificado, cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, aqui era o dia da morte do cordeiro, né, dia 14, e os discípulos falaram para Jesus, onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, irmãos, nos outros textos que nós lemos, a essa hora aqui, do dia 14, né, Jesus ele estava já sendo chicoteado, ele já tinha sido preso, tá, irmãos? Então, é uma aparente contradição aqui, ó, no dia que fazia o sacrifício do cordeiro. Nos outros textos, nós lemos que quando, nesse dia da preparação da Páscoa, Jesus já tinha sido preso, estava sendo chicoteado, depois ia levar a cruz até o Calvário, e ia ser morto nesse dia. Vou continuar o texto. Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, vão, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei o dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E quando os irmãos forem ler aqui o texto, né, de Marcos 14, essa é a última Páscoa, tá? Aqui é a última ceia, que era a Páscoa, né? Jesus come a ceia na Páscoa. Então, né, poderia ser uma Páscoa no ano antes, né? Teve várias Páscoas, mas essa é a última, tá, irmãos? Então, existe essa aparente contradição, né? Uns textos dizem que Jesus morreu no dia da Páscoa, no dia 14, né, quando se fazia a preparação, e esse texto ele diz que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos. E o texto diz que era, né, o dia da preparação, quando o cordeiro era sacrificado. Então, os apenas leitores da Bíblia, né, irmãos, eles vão achar essa contradição aqui, né, e não, eles não conseguem explicar, porque eles não estudaram as Escrituras, tá, irmãos?
com o estudo das Escrituras, dá para entender isso aqui, tá? E tem coisas que apenas com discernimento do Espírito, que aí é com examinando as Escrituras, com todo o conhecimento e todo o estudo que eu já tenho das Escrituras, que eu vou conseguir examinar esses textos e chegar a uma conclusão, né, que a Bíblia é inerrante, chegar à conclusão que Deus ele é perfeito, tá, irmãos? Então, como entender isso aqui, irmãos? Como entender isso aqui? Jesus comeu a Páscoa, mas morreu na Páscoa. Tá? Isso é difícil de entender. Jesus morreu no dia que o cordeiro era morto, mas ele também comeu a Páscoa no dia que o cordeiro era morto, né? Ele comeu a Páscoa com seus discípulos naquele dia também. Então, é uma aparente contradição, tá, irmãos? Então, uma coisa que nós temos que entender é isso aqui, os essênios, tá? Eu não gosto de buscar informações, né, de outros textos, eu gosto de falar somente da Bíblia, tá, irmãos? Mas essas coisas que nós estamos falando, não tem como entender se não entender a época de Jesus, tá, irmãos? O contexto histórico de Jesus. Quando nós vemos aqui eu até falei para os irmãos, deixa eu achar aqui, ó. Então, João está escrevendo, ele fala assim, então, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Quando eu leio isso aqui, irmãos, né, já algo, né, algo desperta em nossa mente. Por quê? Porque somente os judeus faziam a Páscoa, né? A Páscoa é a celebração que Deus tirou o povo judeu do Egito, tá, irmãos? Então, o único povo que poderia comemorar a Páscoa são os judeus, né? Eles são os únicos que foram libertados do Egito, tá? Então, quando João escreve assim, estando próximo à Páscoa dos judeus, algo está na mente de João, que nós não entendemos porque não estudamos o contexto histórico, tá, irmãos? Então, agora nós vamos olhar um pouco do contexto histórico, para saber por que João está falando a Páscoa dos judeus. Existia a Páscoa de outro povo? Né? Existia outra Páscoa? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, só para os irmãos terem o entendimento. Então, nós vamos falar dos essênios. Quem são os essênios? Né? É o povo de João Batista. Né? João Batista ele foi para o deserto, ele comia mel silvestre, né? Gafanhotos, ele vivia no deserto. E esse povo, os essênios, eles viviam no deserto. Então, é o povo ali de João Batista. Então, fala assim dos essênios. Ó, eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina. Então, existiu na época lá de Jesus, no Oriente Médio, né, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar a Torá, escrituras sagradas para os judeus que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Jejuar, rezar e realizar rituais de purificação, numa espécie de comunismo primitivo, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva em suas sociedades, que, em geral, excluíam mulheres. Eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina, codificada em manuscritos que regulavam todos os detalhes de sua vida diária. Então, esses essênios, irmãos, né, eles existiam na época de Jesus, eles moravam no deserto, né, provavelmente João cresceu, foi com eles, né, ele foi ali aprender as escrituras, o foco deles era aprender as escrituras. E só que esses essênios, eles tinham, a maioria deles, da sociedade dos essênios, eles não aceitavam mulheres, tá? Então, os homens que se tornavam essênios, eles iam para esses lugares, né? E viviam ali na comunidade como se fossem monges, tá, irmão? Como se fossem os monges. E eles viviam ali na comunidade, estudando as escrituras, né? Se aprofundando mesmo na Torá. E na maioria dessas sociedades, mulheres não eram aceitas.
Após 1142 a.C., cresceu a tendência de separação entre os judeus, os essênios e os essênios. Entre os judeus, os essênios, então, retiraram-se para o deserto ou áreas onde pudessem observar rigorosamente os mandamentos de Moisés, diz o teólogo Rafael Rodrigues da Silva, da PUC, de São Paulo. As semelhanças entre certos rituais dos essênios e rituais dos primeiros cristãos, como o batismo e comunhão, há muito tempo geram um grande debate entre os historiadores. Alguns acreditam que João Batista foi um essênio e há até quem suponha que Jesus Cristo teve contato com o grupo. Então, irmãos, os essênios eles já tinham o costume de batizar as pessoas, né? Batizar as pessoas para a purificação dos pecados. E eles também, eles tinham tudo em comum. Então, o que era de um era de todos, né? Então, nós vemos que João Batista ele vem batizando as pessoas. Não era um costume dos judeus batizar, mas João Batista vem, começa o batismo, e o batismo é implementado na igreja, né? O batismo nas águas. E nós vemos que a primeira igreja, né, a igreja dos apóstolos, eles também tinham tudo em comum. Eles vendiam o que tinham e davam aos pés dos apóstolos para que fosse repartido entre todos. Então, eles começaram a ter uma prática como os essênios, tá, irmãos? Então, eles tinham tudo em comum, eles faziam, né, o batismo, que não era um costume dos judeus. Então, por isso se diz que Jesus, né, se acredita também que Jesus também, ele tinha contato com essa linha, né, de religiosos que eram os essênios. Lembrando, irmãos, que os essênios eles eram judeus, tá? Então, só que judeus, irmãos, né, quando Israel se divide e se torna dois reinos, então o reino de Judá e o reino de Israel, então a casa de Israel, o rei da Síria vem e ele leva a casa de Israel cativa e espalha ela no mundo todo, tá? E a casa de Israel ela se perde. Mas a casa de Judá, que era chamado Reino de Judá, né, ele não é levado e ele continua ainda muitos anos. Só que o que acontece? Quando nós falamos judeus hoje, não quer dizer o Reino de Judá, tá, irmãos? Então, qualquer pessoa pode se tornar hoje um judeu, porque judeu se tornou uma religião, se tornou o judaísmo. Então, qualquer pessoa hoje pode se converter ao judaísmo e se tornar um judeu. Então, amor, sua mãe está chamando. Então, judeus aqui, irmãos, não quer dizer de nascença, tá? Então, os essênios, eles eram judeus, mas eles não participavam da religião judaica, que envolvia o templo, todas as leis que os sacerdotes, que os fariseus, né, acrescentavam, toda aquela religiosidade. Então, os essênios, que eram judeus, mas não eram da religião judaica, tá, irmãos? Eles tinham a sua religião, né? Eles eram os essênios. Então, eles não praticavam esses ritos religiosos do templo, por exemplo, né? Eles não iam no templo, tá, irmãos? Então, quando nós lemos no texto, estava perto a Páscoa dos judeus, não está dizendo dos judeus como nação, está dizendo da religião judaica, tá? Então, os judeus, eles não aceitavam, os essênios, aliás, eles não aceitavam mulheres nas suas comunidades, tá? Isso aqui é muito importante, irmão, entender, porque apenas com essas revelações, tá? Esses manuscritos aqui que revelam esses essênios para nós, né? Eles foram achados há 200 anos atrás, até menos, né? Foi achado lá no Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Então, foi achado muitos manuscritos que esses essênios escreveram, né? E contando a sua história e falando um pouco da época de Jesus ali. Então, isso eram fontes que nós não tínhamos, né?
há muito tempo se perdeu, tá, irmãos? Então, nós não conseguimos interpretar os textos porque nós não tínhamos a história, né, a historicidade ali do tempo de Jesus, nós não tínhamos ela completa, tá, irmãos? Então, quando foi achado esses manuscritos do Mar Morto, e foi revelado essa comunidade essênica, então foi nos revelado como eram seus ritos, tá? Como eram suas práticas, eles não aceitavam mulheres, né? E isso joga muita luz, tá? Em alguns textos, porque aqui Jesus fala assim, ó, né? No primeiro dia, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer o preparativo para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue ele até a casa, né? Então, por que Jesus dá esse... esse é o sinal. Vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, segue ele. Na casa que ele entrar, vocês batem lá na porta e diz: o Senhor mandou dizer, né, onde ele vai comer a Páscoa com seus discípulos. Então, por que esse é o... Jesus fala: vai, segue o homem com um cântaro de água. Isso é muito interessante, irmãos, porque nessa época, carregar água era o trabalho das mulheres. Tá? Então, não se via pela rua um homem com um cântaro de água na cabeça. Tá, irmãos? Em relação a hoje não, né? Há um tempo atrás, por exemplo, era como você ver um homem com a trouxa de roupa na cabeça, né, indo para o rio lavar. Então, né, há algum tempo atrás, nós víamos pelas ruas as mulheres com trouxas de roupa na cabeça, indo para o rio lavar a roupa, voltando do rio. Então, nos dias de hoje, é como se visse um homem pela rua com a trouxa de roupa na cabeça, né? É bem difícil de ver isso, tá? Então, nesses dias, um homem carregando um cântaro de água era a mesma coisa, tá, irmãos? Então, é fácil um sinal assim, né? Porque Jesus falou assim, ó, vai, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, segue ele. Né? Então, não existiam vários homens com cântaros de água, tá, irmãos? Então, se visse um, já seria ele, pode ir atrás dele. E por que Jesus está dizendo isso? Porque, na verdade, esse homem era um essênio, ele era da comunidade dos essênios. Né? Então, durante um tempo, alguns essênios vinham para a cidade e ficavam na cidade um tempo. Né? No tempo quando estava muito frio, no deserto. Então, eles tinham alguns que viviam nas comunidades. Mas eles ainda seguiam essas regras deles. Né? Então, Jesus está falando assim, olha, segue esse homem, né? Porque ele é um essênio, tá, irmãos? Ele é um essênio. Por isso ele está carregando água, porque na comunidade dos essênios, quem tinha que carregar água eram os homens, porque não tinha mulheres, eles não aceitavam as mulheres na comunidade, então quem carregava água eram os homens, tá? Então, isso fica claro para nós quando nós descobrimos essa comunidade, né? Quando foi descoberto que essa comunidade, né, que vivia no deserto, não aceitava mulheres, né, e tinha todas essas regras, tá bom, irmãos? Isso aí vai ser importante para nós discernir isso, tá? Que esse homem era um essênio. E Jesus comeu a Páscoa na casa de um essênio, tá? Uma mensagem contida em um dos últimos rolos dos pergaminhos do Mar Morto, isso aqui é o que eu falei para os irmãos, ainda não traduzidos, pode conter uma pista para ajudar os estudiosos da Bíblia a reconstruir a cronologia da última semana de Jesus na Terra. Pesquisadores da Universidade de Haifa juntaram e traduziram 42 fragmentos codificados de um pergaminho que explica a estrutura de um ano, de acordo com o calendário de 364 dias empregado pela comunidade judaica de Qumran. Então, a comunidade judaica de Qumran é os essênios, tá, irmãos? Eles eram judeus, né, mas não como religião. A religião judaica eles não seguiam, tá? Do primeiro século, que vivia no deserto da Judéia, e são considerados autores dos pergaminhos. Então, esses pergaminhos quem escreveram foram os essênios, né, e o que foi descoberto ali, irmãos, que eles tinham o calendário deles era um calendário parecido com o nosso. O nosso calendário é de 365 dias, o deles era de 364 dias. Então, os essênios, eles não seguiam o calendário judaico,
tá, irmãos? O calendário judaico é um calendário lunar, então depende da lua. A lua era um calendário, os meses tinham 28 dias, porque quando a lua saía, a lua nova, começava o mês, né? Então eles seguiam a lua. Toda vez que saía a lua nova, começava outro mês, e o ciclo da lua é de 28 dias. Então o calendário dos judeus, o calendário judaico era um calendário lunar, tá, irmãos? Os essênios, eles já seguiam um calendário solar, tá? De 364 dias. Então, era parecido com o nosso, tá, irmãos? Aí vai dizer assim, ó, em contraste com o calendário de 364 dias, os fariseus e saduceus mais convencionais empregavam um calendário lunar, que às vezes colocava festividades judaicas em dias ligeiramente diferentes. Isso poderia explicar a aparente discrepância entre os relatórios de João 19:14, de que Jesus morreu no dia imediatamente anterior à noite da refeição da Páscoa judaica, e o relatório de outros evangelhos sobre Cristo ter ceado na Páscoa, na noite anterior da sua morte, segundo o estudioso. Né? E aí vem aquele texto, ide a cidade, eu coloquei ele aqui também, não precisava nem ter voltado. Né? E segue esse homem que está com o cântaro de água. Então, o que foi descoberto aqui, irmãos? Que o calendário que os essênios seguiam, ele não era o calendário que os rabinos seguiam, tá? Que o povo que seguia a religião judaica seguia. Né? Os judeus, eles tinham esse calendário lunar. Então, os dias, irmãos, eles davam diferentes no calendário dos judeus, no calendário dos essênios. Os essênios seguiam um calendário parecido com o nosso, de 364 dias. Tá, irmãos? Então, o que acontecia? O que acontecia? O dia 14 de Nissan, que era o dia da Páscoa, no calendário dos judeus, né, caía num dia, no calendário dos essênios, caía em um dia totalmente diferente, tá, irmãos? Porque os calendários eram diferentes. Então, os essênios seguiam o calendário deles, não seguiam o calendário dos judeus, tá? Hoje, irmãos, quando nós vamos comparar o calendário dos judeus com o nosso calendário, existe essa diferença, tá? Hoje, se nós for pegar o dia 14 de Nissan, né, que é a Páscoa dos judeus, ele vai... Vamos pegar o dia 14, não, vamos pegar a Páscoa, não, vamos pegar o dia da expiação, que é dia 10 do mês 7, dos judeus, né? Ele vai dar no nosso calendário, irmãos, entre 15 de agosto e 15 de junho. Ou 15 de junho e 15 de julho, eu esqueci, mas esse eu sei mais ou menos, que é em junho, julho ali, agosto ou julho. Ou é setembro? Eu acho que é setembro. É isso, é setembro. Então, o mês 7 do calendário judaico hoje, o dia 10 do mês 7, sempre vai dar entre o dia 15 de agosto, é isso mesmo, 15 de agosto, e entre o dia 15 de setembro. Então, todo ano, irmãos, dá um dia diferente. Tá? Então, tem ano que dá lá dia 20 de agosto, o dia 7 do mês, o dia 10 do mês 7 dos judeus. No nosso calendário, dá no dia 20 de agosto. Aí, no outro ano, vai dar no dia 2 de setembro. Então, todo ano vai dar diferente, tá, irmãos? Porque os calendários são diferentes. Eles não se encontram, tá? Então, a data varia ali dentro de um mês. Tá? Dentro de 30 dias, ela varia. Então, ela pode dar até do dia 15 de agosto até o dia 15 de setembro. Então, sempre vai ter essa variação. Aí, Jesus fala assim, aí de cidade vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Os essênios habitavam em Jerusalém, Monte Sião, nos dias de Jesus. Os essênios possuíam divergências quanto aos saduceus. Os saduceus são sacerdotes, tá? E seu calendário. Os essênios seguiam um calendário solar, 364 dias no ano, o qual usavam para as festividades. Então, os essênios, eles também comemoravam todas as festas. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes,
todas. Eles comemoravam todas as festas que estavam na Torá, tá, irmãos? Só que dentro do calendário deles. Eles não seguiam o calendário dos saduceus, que era, né, dos sacerdotes. De acordo com achados em Qumran, né, no Mar Morto, que foi achados os pergaminhos, o único ano onde a Páscoa essênio ocorreu um dia antes do calendário rabínico foi no ano 30. Então, essa informação aqui, irmãos, até 200 anos atrás a gente não tinha, tá? Que foi achado que esse povo tinha um calendário diferente, que eles cumpriam todas as leis de Moisés, que eles praticavam todas as festas, mas que eles seguiam um calendário próprio deles, tá? Então foi descoberto isso e foi feito, né, foi achado como que eles contavam os dias, tá? Foi revelado o calendário deles e foi feito um estudo. E de acordo com esses manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, né, aí fala que ó, o único ano em que a Páscoa essênia ocorreu um dia antes do calendário rabínico, né, calendário judeu, foi no ano 30. Então, o que aconteceu no ano 30? No ano 30, a Páscoa dos essênios deu um dia antes da Páscoa dos judeus. Tá, irmãos? Como os calendários eram diferentes, né, os dias sempre davam diferentes. Então, existe um único ano, né, ali entre os últimos 10 anos de Jesus, um único ano em que a Páscoa dos essênios deu exatamente um dia antes da Páscoa dos judeus. Tá, irmãos? Isso é muito importante. Isso só pôde ser descoberto, né, há 200 anos atrás, quando foi achado esses pergaminhos. Tá? Então, nós conhecemos agora a história de um povo que viveu ali entre os judeus e que seguiam as leis e faziam as festas, cumpriam a Páscoa, mas em dias diferentes. Né? E um fato que realmente eles estavam ali na época de Jesus é o que Jesus fala. Né? Vocês vão achar um homem carregando um cântaro de água, que não era normal nesses dias, tá, irmãos? Quem carregava água eram as mulheres. Né? Então, teria que ser uma comunidade que não aceitasse mulheres. Então, os homens teriam que fazer esse trabalho. Nós vemos na Bíblia, tá? Raquel buscando água para os animais. Nós vemos a mulher samaritana tirando água. Então, nós vemos na Bíblia, lá na mulher samaritana, até Jesus fala assim, por que você não veio tirar água de manhã cedo, quando o sol está mais fresco, com todas as mulheres, né? E ela gostava de ir sozinha, porque as outras mulheres, né, tinham um preconceito ali contra ela. Então, realmente, isso era um costume das mulheres, né? Tirar a água no poço e levar a água. Então, irmãos, vai juntando essas informações aí, tá? Nós estamos fazendo um estudo agora. Depois nós vamos examinar tudo isso, tá, irmãos? Então, Jesus, ele come a Páscoa com os essênios, tá? Então, ele vai e fala, manda seguir um essênio, segue o homem com o cântaro de água e pergunta onde eu vou comer a Páscoa com meus discípulos. Então, se Jesus ele come a Páscoa com os essênios, né? E a Páscoa dos essênios não caía no mesmo dia da Páscoa dos judeus, irmãos, né? Então faz sentido agora os dois textos, tá? Então faz sentido um texto onde Jesus está comendo a Páscoa com seus discípulos, mas que não é a Páscoa dos judeus, e outro texto onde ele está sendo morto no dia da Páscoa dos judeus, tá? Faz sentido. Então, outra coisa que nós vamos ver aqui, ó, é a ficomã, o substituto. Lá na lei de Deuteronômio está escrito assim, ó, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito.
Então, tinha uma lei que você não podia sacrificar o cordeiro da Páscoa em qualquer lugar. Tinha que ser sacrificado no templo. No templo onde o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Só que tinha um problema. Os essênios, eles se afastaram do sistema do templo, que era o sistema religioso da época, os saduceus, os sacerdotes. Então, os essênios, eles não iam no templo, tá, irmãos? Eles não criam, e eles acreditavam que os sacerdotes ali, os saduceus, eles já estavam corrompidos, né? E que o templo ali mais não era um lugar sagrado, a casa do Senhor, né? E eles não participavam mais das festas nos dias nos dias dos rabinos, eles não iam nesses dias que o povo se reunia ali no templo para comer a Páscoa, né? Eles não faziam mais parte desse sistema, tá, irmãos? Então, eles saíram do sistema do templo. E só que tinha uma lei, tá, irmãos, que não podia sacrificar o cordeiro, a não ser no templo. Mas como eles achavam que o templo estava contaminado, então eles não sacrificavam o cordeiro. E o que acontecia? Eles não comiam o cordeiro na Páscoa, tá, irmãos? Então, como que acontece hoje, por exemplo, na comunidade judaica lá em Israel? Eles não têm o templo. Eles não têm o templo. Então, quando eles vão, mas eles comemoram a Páscoa, mas eles não sacrificam o cordeiro, tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam um substituto, que é o afikoman, eles chamam de afikoman, né? Que significa substituto. É o substituto do cordeiro. Então, eles não sacrificam o cordeiro e comem o cordeiro na Páscoa judaica. Eles comem o afikoman, que é um pão, tá, irmãos? Então, eles pegam um pão e esse pão, ele representa o cordeiro. Como eles não têm o tempo para fazer o sacrifício do cordeiro, eles comem o pão que representa o cordeiro, né? Então, hoje, na comunidade judaica, eles não comem o cordeiro como sendo o cordeiro pascual, tá? Eles comem esse pão chamado afikoman, e esse pão representa o cordeiro, mas como não tem o templo, eles não podem sacrificar o cordeiro. Os essênios, eles faziam isso, irmãos. Eles não iam no templo fazer o sacrifício. Então, eles pegavam o pão e faziam ele como um substituto do cordeiro, tá? Assim como fazem hoje, os essênios faziam. E aí nós vamos ler lá em Lucas assim, ó, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, isso aqui é Jesus na ceia, aquela ceia que ele foi fazer lá na casa dos essênios, tá? Havendo dado graça, tomou o cálice, havendo dado graça, diz, recebei, reparti entre vós, pois vos digo, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, Jesus, ele pega um pão na ceia, na Páscoa, né? Ele foi ali comer a Páscoa, daí virou a última ceia, então nós comemoramos ceia, Santa Ceia, mas que era a Páscoa. Ele pega o pão, ele parte, ele diz, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Só que o cordeiro, irmãos, que era morto no dia da Páscoa, esse cordeiro representava Jesus. O corpo do cordeiro ali, né, o cordeiro pascual, ele era morto e ele era comido por toda a família. E Jesus fala assim, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, aquele cordeiro representava o corpo de Cristo, que ia ser oferecido por nós, tá? Então, não faz sentido Jesus, na Páscoa, ele pegar um pão e partir e dizer, esse é o meu corpo, que é oferecido por vós. Não faz sentido, a não ser que nós entendamos que ele não estava comendo a Páscoa dos judeus, que ele não tinha um cordeiro pascual para comer, porque os essênios não comiam cordeiro, porque eles não iam no templo, então eles não podiam sacrificar o cordeiro. Tá, irmãos? Então eles usavam o pão como um substituto do cordeiro. Porque se tivesse o cordeiro nessa Páscoa, e o cordeiro representa realmente Jesus, a carne do cordeiro representa a carne de Jesus,
que ele disse, quem não comer da minha carne não tem parte comigo, né? Jesus não ia partir o pão, ele ia pegar o cordeiro, partir o cordeiro e falar, esse é o meu corpo, né? Que é dado, que é oferecido por vós, tá? Então, Jesus, ele não come a Páscoa dos judeus com seus discípulos, ele come a Páscoa dos essênios, tá, irmãos? Então, nós vemos Jesus, né, indo na casa de um essênio, o homem carregava o cântaro de água. Na Páscoa deles não tem cordeiro, tem o aficomã, que é o pão que substitui o cordeiro. Então, de fato, com esses pergaminhos de Qumran, do Mar Morto, foi revelado os hábitos dos essênios e como eles serviam a Deus. Então, aí sim foi permitido, né, foi revelado para nós essas coisas, e agora nós podemos entender por que Jesus comeu a Páscoa num dia e no outro dia ele morreu na Páscoa. Tá? Então, nós lemos aqui, ó, que fala assim, de acordo com os achados de Qumran, né, a Páscoa essênia ocorreu um dia antes do calendário rabínico, no ano 30. Então, no ano 30 de Jesus, o que acontece? Os historiadores descobriram que no ano 30, a Páscoa dos essênios, né, o dia 14 de Nissan dos essênios, caiu um dia antes do dia 14 de Nissan dos judeus, tá, irmãos? Geralmente cai ali, igual eu falei para os irmãos, pode cair até 30 dias de diferença, tá? Então, mas no ano 30, né, exatamente no ano 30, essas duas Páscoas, elas se alinharam um dia após o outro. Então, hoje é a Páscoa dos essênios, amanhã foi a Páscoa dos judeus. Tá, irmãos? E faz sentido, porque Jesus, ele come a Páscoa, ele come a última ceia com os discípulos, e dali, lá em João, nós vemos que ele vai para o Monte das Oliveiras. E ele beija, e ele fala com Judas assim, vai e faz o que você tem que fazer. E Judas entrega Jesus. E naquela noite ali no Monte das Oliveiras, Jesus é preso, e no outro dia ele é morto. Então, Jesus come a Páscoa em um dia, e no outro dia ele morre. Só que aí textos dizem que ele comeu a Páscoa, e textos dizem que ele morreu na Páscoa. Tá, irmãos? Então, começa a fazer tudo sentido. Ele comeu a Páscoa com os seus discípulos, a Páscoa dos essênios, que deu um dia antes da Páscoa dos judeus. E à noite ele foi preso, e no outro dia, que era a Páscoa dos judeus, ele morre, né? Como o Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no ano 30, isso aconteceu. As duas Páscoas, elas caíram um dia após o outro. Agora nós vamos entender esse sábado aqui, tá, irmãos? O que é o sábado, né? No Antigo Testamento, na lei de Moisés, o que é o sábado? João 19 fala assim, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, né? Então era a preparação da Páscoa, o dia que o cordeiro era morto, pois era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz, né? Então, Jesus ele está morrendo um dia antes do sábado, tá? Era o dia da preparação. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, outro texto aqui dizendo, era a preparação, né, isto é, a véspera do sábado, então o sábado ia chegar, né, e ele pediu para enterrar o corpo de Jesus. Então, Jesus morreu um dia antes do sábado. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, Jesus, né,
ele morreu à tarde, então já estava quase dando 6 horas e o sábado já estava começando já, né? Então foi quando Jesus foi sepultado. Então, irmãos, o sábado, né, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra aqui, ó, sabaton, tá? Que é o sabatão, observância do sábado. O sabatão significa observar o sábado, guardar o sábado. Só que a palavra sabatom aqui, irmãos, olha só, disse o Senhor, amanhã é repouso, né? O santo sábado. Então, sabatom é observar o sábado, é descansar, tá, irmãos? É repouso. E a palavra aqui, sabá, ó, nós temos no mesmo texto, ó, sabatom, sabá. É Shabat, né, que eles falam. Então, tem o Shabaton, a observância, só que é descanso. Então, vocês vão descansar, é dia de repouso, é o santo sábado do Senhor. Então, a palavra Shabá é sábado, né? Significa o sétimo dia. Então, descanso no sétimo dia, tá? No sábado. E, novamente, ó, Sabaton, primeiro dia e também o oitavo, haverá descanso solene. Então, a palavra sábado, irmão, sabaton, sabá, shabat, ela não quer dizer, ela é o sétimo dia, significa o sétimo dia, tá? Mas ela também significa um descanso. Então, é um dia de descanso. Então, a palavra sábado, ela pode ser usada para o sétimo dia, como nós usamos, por quê? Porque lá em Israel, o sábado era o dia de descanso. Então, no sábado, eles não faziam nada, era como se fosse um feriado, tá? Então, todo sétimo dia era sábado, um feriado. Mas existiam outros dias também que eram feriados, que também eram chamados de sábados, tá? E eu vou mostrar aqui para os irmãos. Ó. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Sábado de descanso solene vos será. Então é um feriado, tá, irmãos? Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, todo dia 9, né, eles iam do dia 9 até o dia 10, né, de uma tarde a outra tarde, eles iam observar o sábado, tá, irmão? Então, mas o que acontece aqui? Se esse dia de descanso, que é chamado de sábado, né, sábado de descanso, fala assim, aos 9 do mês, então nós vamos entender assim que não é todo ano que o dia 9 do mês 10 dá no sábado, tá, irmãos? Então, em cada ano, o dia 9 vai dar em um dia diferente da semana. Só que Deus está dizendo aqui, ó, Moisés está dizendo, esse dia é sábado, descanso solene. Então, esse dia é feriado. Vocês não vão fazer nada, tá, irmãos? Então, é isso que significa o sábado. Não significa descanso, tá? A Bíblia fala que no sétimo dia Deus descansou. Então, por isso que tem o sábado, é descanso. Então, nem sempre quando está dizendo sábado, irmãos, está dizendo o sétimo dia, tá? O sábado semanal. Muitas vezes, sábado existe o sábado semanal, que é um descanso que tem o sétimo dia todas as semanas, mas existe um sábado cerimonial, que é o sábado das festas, tá, irmãos? Então, por exemplo, todo dia 15, né, o cordeiro era morto dia 14, mas todo dia 15 era sábado, era descanso. Nenhuma obra servil fareis. Né? E nós sabemos que dia 15 não dá todo ano no mesmo dia da semana, né? Então, as festas, elas tinham a data certa para ser cumprida, né? Mas nem todo ano cairia no mesmo dia da semana, tá?
Então, existe o sábado semanal e existe o sábado cerimonial, tá, irmãos? Então, o sábado cerimonial, ele é um descanso, mas ele pode cair em qualquer dia da semana, é como um feriado, tá? Pode cair em qualquer dia da semana. Levítico fala assim, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, o texto está falando aqui que a Páscoa é no dia 14, à tarde, é quando o cordeiro é morto, né? O cordeiro da Páscoa. Muitas pessoas acham que a Páscoa é no dia 15, tá? Mas a Páscoa ela começa no dia 14 e vira o dia 15 eles comendo o cordeiro pascual. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Então, dia 14, Páscoa, o cordeiro é morto. No dia 15 começa a festa dos pães asmos, né? Você entra comendo o cordeiro, dia 14 para o dia 15. O dia 15 é o primeiro dia da festa dos... já começa a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, todo dia 15, irmãos, todo dia 15 de Nissan é sábado, tá? Mas não é sábado semanal, é sábado cerimonial, tá? Então, todo dia 15 é sábado, e cada ano, dia 15 cai em um dia da semana, tá? Então, nesse ano, o dia 15 caiu na segunda-feira, então a segunda-feira é sábado, é feriado, tá? Eles não podiam fazer nada. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Né? Então, todo dia 15 era sábado, e todo dia 21, 15. 16, 17, 19, 20, 21, 22. Todo dia 22 também era sábado, tá? Então, entendendo isso aqui, irmãos, que o sábado não quer dizer, quando está na Bíblia escrito, era sábado, estava chegando o sábado, nós temos que lembrar o seguinte, que todo dia, aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos, né? No primeiro dia tereis santa convocação. Então, no dia 15 era sábado, um sábado cerimonial, um feriado, onde eles não faziam nada, eles tinham que descansar. Então, todo dia 15 era sábado. Então, se a Páscoa caiu no dia... A Páscoa sempre era no dia 14. E o primeiro dia dos asmos era dia 15, sábado, feriado. Tá? Então, se a Páscoa, o dia 14 de Nissan, caiu na segunda-feira, a terça-feira era sábado. Tá, irmãos? Então, nós começamos a entender por que sempre fala assim, né? Quando Jesus está sendo crucificado ali, fala assim, né, que era a preparação da Páscoa e o sábado estava chegando. Então, que sábado é esse que está chegando? Então, no virar do dia ali, Jesus está sendo crucificado e no virar do dia, né, José de Arimateia desce e sepulta ele antes do sábado, antes de começar o sábado, que o sábado já estava começando. Que sábado é esse? É o sábado semanal ou é um sábado cerimonial? É um sábado cerimonial, irmãos, porque todo dia 15 de Nissan era sábado, era feriado, tá, irmão? Então, se Jesus morreu no dia 14, os textos dizendo assim, tiraram ele rápido da cruz porque o sábado estava chegando. Faz sentido, porque na terça seria sábado, né? O sábado do primeiro dia das festas dos asmos, o feriado. Se Jesus tivesse morrido na quarta, faria sentido, porque a Bíblia não diz quando Jesus morreu no dia da semana, a Bíblia só diz que estava chegando o sábado, né? Mas se Jesus morreu no dia 14, a Bíblia também nos diz que todo dia 15 era sábado, não importa em que dia da semana deu. Tá, irmãos? Não sei se está ficando claro. Está ficando claro aí para os irmãos? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa aí, quando eu tomar água. Eu sei que é meio difícil entender isso, tá, irmãos? Se precisar, depois o irmão vê depois de novo. É, é muita informação. Ó, tem que rever umas 2 vezes. Complexo, né?
É complexo. Então, vamos lá. Então, lembrando, irmãos, que nas festas, existiam 7 festas em Israel, né? Em todas as festas tinha um sábado cerimonial, tá? Em todas as festas tinha um sábado cerimonial. Em algumas tinha até 2. Então, nós temos que entender isso. Nem sempre, quando está falando sábado, está falando do 7º dia. Pode estar falando sábado das festas. E como aqui nós estamos falando da Páscoa, né? É o sábado da Páscoa, tá? Que era no dia 15. Então, Jesus pode ter morrido em qualquer dia da semana, porque no outro dia seria sábado. Não sábado semanal, seria o sábado cerimonial. O dia 15 do mês de Nissan, que era sábado, sempre, tá, irmãos? Então, não faz... porque quem não conhece as festas diz assim, então Jesus morreu na sexta, se o outro dia era sábado, tá? Mas é porque eles não conhecem as festas, eles não conhecem a Bíblia, eles não leem Levítico, eles não leem Números, tá? Quando você lê Levítico e Números, você entende que existem sábados, e sábado significa descanso, né? Sábado significa descanso. Então, existiam sábados nas festas, que caíam em dias alternados, não importa qual dia da semana é como nossos feriados, tá? Tal dia é feriado, ele vai ser feriado, não importa que dia da semana ele caiu, às vezes cai no domingo, esse ano o Natal vai cair no domingo, e Ano Novo também, né? E é feriado. Nós vamos ter um feriado no dia que já é feriado, domingo. Então, era dessa forma, tá, irmãos, que funcionava. Aí vamos entender o domingo, né? O domingo que a Bíblia fala lá, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram lá e Jesus não estava no sepulcro. Aí João fala assim, no primeiro dia da semana, então o primeiro dia da semana a gente sabe que é domingo. Então, quando fala no primeiro dia da semana, é claro, é o domingo semanal, tá? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, né? E viu que a pedra estava removida. Então, quando Maria chega lá no domingo, ainda de escuro, de madrugada, a pedra está removida do sepulcro, Jesus não está mais lá. Tá? A Bíblia está dizendo que Jesus ressuscitou no domingo? Não está. A Bíblia está dizendo que Maria Madalena foi ao sepulcro no domingo de madrugada e que a pedra já tinha sido removida. Ih, esse slide mexeu aqui. Vou consertar ele aqui ao vivo. Aqui, ó, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mas o anjo do Senhor dirigiu-se às mulheres, né? Eu pulei o texto, depois os irmãos leiam todo. E disse, não temas, porque sei o que buscais, Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, o que aconteceu no domingo, que a Bíblia fala para nós? Jesus ressuscitou no domingo? A Bíblia não está dizendo isso, tá, irmão? A Bíblia está dizendo assim que as mulheres foram no domingo ao sepulcro de madrugada e a pedra já tinha sido removida e Jesus não estava mais lá, né? Então, a Bíblia não diz que Jesus ressuscita no domingo. A Bíblia diz que as mulheres foram no domingo e ele já não estava mais lá. Então, irmãos,
depois desse estudo, né, de tudo isso que nós estudamos, de estudo histórico, todas essas coisas, nós vamos fazer aqui tentar descobrir que dia Jesus foi crucificado e que dia ele ressuscitou, tá? Lembrando que nós vamos tentar conciliar com tudo que ele disse. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia e eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, enterrado, né, no sepulcro. Então, vamos colocar aqui que Jesus ele morreu na quinta tarde, tá? Quinta tarde. Na sexta, seria o sábado cerimonial, tá? Então, essa sexta seria sábado, ou seja, um feriado, descanso. Seria o dia 15, né? Que é o dia 14 de Nissan. Jesus morre à tardezinha, ele é sepultado, né? E vem a sexta, que seria o sábado cerimonial, por isso que todo mundo correu para enterrar ele rápido, porque o sábado estava chegando, não o sábado semanal, mas o sábado cerimonial, que era o dia 15. Né? Aí Jesus fica sexta, sábado, e domingo à noite ele ressuscita, aqui, ó, domingo de noite. Né? Então dá para a gente fazer a conta aqui certinho agora, ó. Vamos contar isso aqui como um dia. Né? Igual muitos fazem, um pedacinho do dia já é um dia. Então, na quinta, Jesus morreu na quinta tarde, um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites e Jesus ressuscita, né? Então foi 1, 2, 3 ao terceiro dia, 3 dias e 3 noites. Logo, lógico que aqui está dizendo que é um dia, mas não é um dia completo, né, irmão? São apenas algumas horas do dia. Mas dá para fazer a conta, tá? Dá para fechar e dá para ganhar alguma discussão aí. Mas não é para isso que a gente está estudando, tá? Então, Jesus ressuscitaria aqui no domingo à noite, né? E no domingo de dia, quando as mulheres chegam, o sepulcro está vazio, né? Na virada aqui da noite para o dia, né? Faria sentido, baseado em todo o estudo que nós fizemos das festas, né? Desse dia do sábado, dos essênios, todas essas coisas, tá? Faria sentido. Mas nós vamos examinar as escrituras agora. Porque lembra que nós temos que interpretar a Bíblia com a Bíblia? Então, nós temos que interpretar o que está escrito com o que também está escrito. Então, só com esses textos que eu li, eu consigo chegar nessa conclusão e fazer esse gráfico aqui. Ele fecha certinho com o que Jesus disse. Então, Jesus não mentiu, tá vendo? Apesar que aqui ele ficou apenas uma hora morto, mas faz parte do dia, então foi um dia, né? Então eu consigo defender isso, tá, irmãos? Consigo defender isso. Mas existem outros textos, então eu tenho que interpretar à luz de todos os textos, tá? Tenho que interpretar o que está escrito à luz do que também está escrito, tá bom? Então nós vamos ler alguns textos aqui que nos impede de interpretar dessa forma aqui, tá? Que é esse texto aqui, ó. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, aqui está dizendo que quando passou o sábado, elas foram comprar essas ervas, né? Para daí, no primeiro dia da semana, ir lá embalsamar Jesus. Foi isso que elas foram fazer lá no primeiro dia da semana, tá bom, irmãos? Então, Jesus morre e está chegando o sábado. Então, o povo corre para enterrar ele, para não entrar o sábado, porque no sábado não podia fazer nada. E quando passou o sábado, passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Jesus, elas foram comprar aromas. Né? Só que se nós formos interpretar ali, daquele jeito, quando passa o sábado, aqui, ó, Jesus morreu na quinta, tá? Quinta. Sexta é sábado cerimonial, não pode comprar nada, ninguém abre para vender nada. E só que daí no outro dia é o sábado semanal, onde também não pode comprar nada, tá, irmãos? Então, à noite ninguém abre. Então, elas não conseguiriam comprar essas ervas aqui, tá? Nesse gráfico que nós fizemos aqui. Então, se Jesus morre na quinta, sexta é sábado cerimonial, sábado é sábado semanal. Quando elas compraram essas ervas, tá? Quando elas compraram.
Então, a Bíblia diz que elas foram comprar, né? Compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, foi depois da morte dele que elas foram comprar, depois do sábado, para ir no primeiro dia da semana embalsamá-lo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram o sepulcro, a pedra removida do sepulcro. Então, quando nós lemos esses dois textos, né, e principalmente esse texto que a Thais fala que elas compraram, né, quando passou o sábado, elas compraram aromas para irem embalsamar Jesus, então aquele gráfico já não faz mais sentido, tá? Na quinta, não teria esse tempo para elas comprarem. Se Jesus morreu na quinta, na sexta, sábado cerimonial, sábado semanal, não tem como elas ter comprado. Então, aqui nós já estamos examinando as escrituras, tá, irmão? Nós estamos aprofundando, nós estamos pegando todas as informações que a Bíblia nos dá desse ocorrido e estamos juntando tudo, e estamos examinando, tá? Estamos fazendo igual um médico, quando ele tem sintomas, ele pega todos os sintomas que você tem, ele junta com tudo que ele já estudou, com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele se especializou, e agora ele vai tentar unir tudo, fechar o quebra-cabeça, né? Fazer um diagnóstico ali para determinar o que você tem. Ele vai te examinar com tudo que ele já aprendeu, com todo o conhecimento, com todo o estudo, né? Ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Então, vamos mudar o dia de Jesus, que ele morreu, para quarta, tá? Lembrando que ele pode ter morrido qualquer dia da semana, porque no outro dia seria sábado, tá, irmãos? Então, aquele sábado que todo mundo está preocupado de enterrar ele rápido, não é o sábado semanal, é o sábado cerimonial. Isso aí, acredito que os irmãos já entenderam. Então, vamos mudar para quarta. Então, Jesus morre na quarta, né, à tarde, na virada do dia. Aí aí dá na quinta, tá? A quinta é o sábado cerimonial. Então, as mulheres não podem comprar. Aí a Bíblia fala, passando o sábado, elas compraram. Então, quando passa esse sábado cerimonial, dá numa sexta. Aí elas compram as ervas. Então, passado o sábado, elas compraram as ervas para irem embalsamá-lo no domingo. Por quê? Porque depois dessa sexta, né, que elas tiveram que comprar, e no outro texto aqui fala que elas haviam preparado, né? Então elas gastaram tempo, elas tiveram que comprar, tiveram que preparar, né? Então passou o sábado, elas compraram e prepararam, só que daí era o sábado, o outro dia seria o sábado semanal, tá? Então elas vão no domingo de madrugada e encontram o sepulcro vazio, tá? Então, qual que é a conta aqui agora, irmãos? Jesus morre na quarta. E daí nós não vamos contar aquela 1 hora, né? Vamos deixar essa 1 hora aqui de fora. Então, nós vamos contar que Jesus ficou 1 noite e 1 dia, 2 noites, 2 dias, 3 noites, 3 dias. E no sábado, Jesus ressuscita, tá? Então, Jesus, ele morre aqui, né? Ele vai ser sepultado 1 hora antes do sábado, e aqui, provavelmente, tá, irmãos? 1 hora antes de virar para o domingo, ele ressuscita ainda no sábado, tá? Porque a Bíblia diz que no domingo à noite, né, de madrugada, a pedra foi removida. Ó, a pedra foi removida. Por que essa pedra foi removida? Para que as mulheres chegassem e vissem que Jesus ressuscitou. A pedra não foi removida para Jesus sair do sepulcro, tá, irmãos? Porque Jesus ressurreto, ele atravessa as paredes, tá? Nós vimos lá Jesus entrando na casa dos apóstolos com as portas fechadas. Então, Jesus ressurreto, glorificado, ele não precisa tirar a pedra para ele sair. Ele atravessa as paredes, tá? Então, essa pedra ela foi removida com o intuito de que as mulheres chegassem e vissem que Jesus tinha ressuscitado. Tá, irmãos? Então, Jesus morre na quarta, fica 3 dias e 3 noites, ressuscita no sábado,
Então, existem vários textos que Jesus fala assim, eu sou o Senhor do sábado. Faz sentido ele ressuscitar no sábado, tá, irmãos? Então, ele ressuscita no sábado, de noite, de madrugada, a pedra é removida para as mulheres chegarem ainda na madrugada aqui, ó, no começar do dia, e ver que Jesus não está mais lá. E o anjo diz assim, eu sei quem vocês buscam, é Jesus, mas ele não está mais aqui. Pode entrar e ver que ele não está aqui. Tá? Então, aqui fecha a conta. Ao terceiro dia ele ressuscitou, 3 dias e 3 noites. Também fecha a conta, que as mulheres compraram as ervas, tá? Quando passou o sábado, elas compraram as ervas, prepararam e depois elas foram lá no sepulcro, embalsamar Jesus, tá, irmãos? Então, nós tínhamos feito esse estudo aqui, irmãos, já tem um tempo já. Já tem mais de ano que nós fizemos esse estudo aqui na minha cidade, tá? E nós tínhamos chegado à conclusão, examinando as escrituras, com tudo que nós já tínhamos estudado, nós chegamos à conclusão que Jesus ele morreu numa quarta, tá? E ele ressuscita no sábado para o domingo aqui, né? E tudo bate certinho, tá? Tudo tá com todas as informações que a Bíblia nos deu, nós chegamos a essa conclusão e tudo se encaixa, né? E agora, há pouco tempo, menos de um mês, né? Chegou uma outra informação para mim. Eu vendo outros estudos, né? Vendo outras coisas. Então, eu descobri que dava para olhar todos os anos, quando que dá o dia 14 de Nissan, tá? Eu descobri isso. Já era para mim ter descoberto, né? Mas um ano depois eu descobri. E o que acontece? Quando a gente busca aqui... lembra que lá nós lemos que no ano 30, a Páscoa dos essênios deu um dia antes da Páscoa dos judeus? Então, quando Jesus morreu, ele comeu a Páscoa num dia e morreu no outro dia na Páscoa, tá, irmãos? Então, nós sabemos que ele comeu a Páscoa dos essênios e que ele morreu na Páscoa dos judeus, tá? E o único ano que essas duas Páscoas elas caem um dia após o outro, nós lemos lá nos manuscritos lá do Mar Morto, nós lemos, eles fizeram a conta apenas no ano 30 de Jesus. Essas duas Páscoas caíram um dia após a outra, tá? Então, se é no ano 30 que isso aconteceu, é no ano 30 que Jesus morreu, essa é a lógica, porque ele comeu essas duas Páscoas um dia após o outro, tá, irmãos? E quando nós buscamos aqui no aplicativo, né, 14 de Nissan, que é o dia da Páscoa, o dia que Jesus morre, vai dar numa quarta-feira aqui, ó, né, domingo, segunda, terça, quarta, tá? Então, no calendário, quando nós buscamos o ano 30, realmente, Jesus, o dia 14 de Nissan, no ano 30, caiu numa quarta-feira. Então, isso confirma o que a gente tinha discernido ali ao examinar as escrituras, tá? Só que aí eu fui fazer uma pesquisa, né, do ano 26 aqui até o ano 35 da vida de Jesus, né, quantas vezes o 14 de Nissan caiu na quarta-feira. Então, nós vemos aqui que apenas 2 vezes, ó, no ano 27, 14 de Nissan dos judeus, né, caiu numa quarta-feira. E no ano 30, 14 de Nissan caiu na quarta-feira. Os outros anos, né, caiu sexta, segunda, sábado, segunda. Então, ou Jesus morreu no ano 30, ou ele morreu no ano 27, tá? 14 de Nissan, numa quarta-feira, conforme o que nós determinamos lá, chegamos à conclusão. Tá, irmãos? Então, eu tenho 2 datas, ano 27 e ano 30. Nós sabemos que Jesus, houve um erro no calendário, né? E que Jesus ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, ou ano 3 antes de Cristo, alguma coisa assim. Então, existe um erro. Então, no ano 30 depois de Cristo, Jesus já tinha 33 anos, 33 anos e meio. Tá, irmãos? Porque a Bíblia diz que ele morreu, né, com 33 anos. Então, quando nós temos todas as informações, na verdade, no ano 30, Jesus já tinha 33 anos,
e ele morreu com 33 anos, e no ano 30, né, o ano 30 é o único ano que a Páscoa dos essênios caiu um ano antes da Páscoa dos judeus, e no ano 30, o 14 de Nissan dos judeus caiu numa quarta-feira, faz todo sentido, irmãos. Então, fica meio claro, assim, não totalmente claro, né, mas fica bem difícil de dizer que não foi assim, tá? A Bíblia toda nos dá indícios que foi assim. Quando nós juntamos com esses textos históricos que foi achado em Qumran, né, então fica claro, tá? Que aqui o texto, ó, de acordo com os achados de Qumran, o único ano onde a Páscoa essênia ocorreu um dia antes do calendário rabínico, né, dos judeus, foi no ano 30 depois de Cristo. Tá? Então, no ano 30 depois de Cristo, essas duas Páscoas elas caem juntas. Jesus tinha 33 anos e deu numa quarta-feira. Né? Então, fica essa conta aqui, ó, ela fica certinha, tá, irmãos? Ela cumpre todos os requisitos, tá? 3 dias e 3 noites ao terceiro dia, né? E encaixa todas as peças que a Bíblia nos dá sobre esse evento, sobre a morte e ressurreição de Jesus, tá, irmãos? Então, Jesus, ele não morre na sexta, tá? Ou fala sexta-feira da paixão, né? Então, muitas tradições católicas, nós, protestantes, trouxemos para nós. Então, até hoje, nós acreditamos que Jesus morreu na sexta-feira da paixão, né? E ressuscitou no domingo de Páscoa. Nós não falamos isso hoje, mas ainda nós acreditamos que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, né? Mas quando nós pegamos os textos bíblicos e examinamos eles, né, baseado em estudos que nós já fizemos, nós chegamos à conclusão que Jesus ele morreu foi na quarta-feira, tá? E ele ressuscita no sábado, na virada do sábado para o domingo, ficando aí sim sepultado 3 dias e 3 noites exatamente, tá? Praticamente 72 horas. E ressuscitou ao terceiro dia, né? Como ele disse. Então, tudo que ele disse é verdade, tudo que ele disse, ele cumpriu. Tá bom, irmãos? Tem alguma pergunta aí? Os irmãos, quiser fazer, pode fazer, que nós vamos... Esse estudo de hoje é mais sobre curiosidade mesmo. Vai ficar mais curtinho. Deu para entender mais ou menos, Bruno? Bruno nem tá aqui mais. Então, irmãos, né? Esse estudo foi um estudo de curiosidade, né? Mas é importante a gente entender isso aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus, né? Se nós não conseguimos explicar a palavra de Deus, né? Discernir essas coisas, isso é uma falta nossa, tá? Porque muitas pessoas pegam esse tipo de texto, né? Uma aparente contradição, para afirmar que a Bíblia ela entra em contradição com ela mesma, tá? Então, as pessoas dizem, não, a Bíblia ela erra, né? Um evangelho fala uma coisa, outro evangelho fala outra coisa, né? Então, não dá para confiar na Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, porque se Deus é inerrante, né? Como é que a sua palavra erra? Então, a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante. Qualquer aparente contradição é nós que não estamos sabendo, nós que não estamos dedicando, né? Nem no estudo, nem na leitura e nem em examinar as escrituras. Tá bom, irmão? Irmãos, Deus abençoe todos os irmãos que participaram, né? Hoje foi poucos, a gente avisou também em cima da hora, mas vai ficar gravado aí, os irmãos vão assistir depois. Se os irmãos tiverem dúvida, pode colocar lá nos comentários ou no grupo, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos.